Fala aí, meus queridos e minhas queridas, muito boa tarde. São o quê? São 17 horas e 32 minutos e às 21 horas e 30 minutos, Flamengo entra em campo contra o Estudiantes de La Plata pelo jogo de volta da Copa Libertadores da América, quartas de final. Flamengo aí lutando por uma vaga na semifinal e nós estamos naquela expectativa da final ser entre Palmeiras e Flamengo. E o Flamengo deve ter 6 mudanças com relação ao jogo contra o Vasco da Gama no domingo. Eu vou trazer quais são essas mudanças. Sai Emerson Royal, entra Guilherme Varela. Sai Danilo, entra Léo Pereira. Sai Alan, graças a Deus, e entra Jorginho. Sai Jorge Carrascal e entra Jorginho de Arrascaeta. E sai Everton Cebolinha e entra Samuel Lino. E por último, sai Bruno Henrique e entra Pedro, o atacante reverência, né, goleador do Flamengo. Sendo assim, a provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira. Ayrton Lucas, Jorginho, Saul e Jorginho de Arrascaeta. Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Esse aí é o provável time do Flamengo. Como falei, gente, às 20 horas e 30 minutos sai a escalação oficial do Flamengo, ou seja, daqui a 3 horinhas a escalação oficial do Flamengo está saindo, tá? E o time aí do Estudiantes deve vir com a formação aí bem fechadinha para poder aí tentar sair no contra-ataque, para poder surpreender o Flamengo. Sabemos que o Flamengo tem uma grande dificuldade em furar vamos botar aí, defesas de adversário, quando eles vêm ali bem fechadinho, né? Precisa muito usar aí a categoria e a habilidade individual dos jogadores para tentar fazer alguma jogada ali e fazer gol. Então, ó, o Estudiantes deve adotar uma formação com a linha de 5 defensores para encarar o Flamengo, de acordo com a informação da ESPN Argentina. A provável escalação da equipe de La Plata é a seguinte: meu irmão, não sei se a pronúncia está certa. Mussirela, R. Gomes, Nunes, F. Rodrigues, Arzamendia e Benedite. Amandorain, né? Amandorain, isso mesmo. Aiciba e Medina, Palácios e Carrilho. Essa daí deve ser a escalação do Estudiantes, de acordo com a ESPN Argentina, tá? Bom, vou trazer uma nota aqui que eu postei na nossa página agora mesmo. O falecimento do jogador de 21 anos de idade, o atacante Billy Vigar, do Chichester City, né, e ex-Arsenal. O atleta sofreu uma grave lesão cerebral durante uma partida válida pela sétima divisão do campeonato inglês. Peço a Deus que esteja confortando os corações dos familiares e dos amigos, né, em nome de Jesus. É uma coisa muito triste isso. Um garoto jovem, 21 anos de idade, começando a carreira, né, pela 7ª rodada aí do futebol inglês, ele sofreu uma lesão cerebral, né? Bom, vamos lá, gente. Tem que seguir aqui com as informações. Para tudo! Tá de brincadeira aqui, ó. Após ser vendido ao Zenit por 25 milhões de euros e assinar um contrato até 2030, Gerson enfrenta um drama na Rússia, uma lesão no músculo reto femoral da perna direita que já o afasta dos gramados há mais de um mês. Segundo o jornalista Fabrício Lopes, o meia-campista pediu autorização ao Flamengo para se recuperar no CT do Ninho do Urubu, o que foi prontamente aceito pela diretoria rubro-negra. Apesar disso, não há qualquer negociação para um retorno ao clube, né? Lógico que não, né? Nos bastidores, porém, o interesse cresce, segundo Fabrício Romano, do Al Ittihad, da Arábia Saudita, que já abriu conversas com o Zenit e o staff do jogador colocou o brasileiro como alvo prioritário para a reta final da janela de transferência. Ou seja, mal chegou lá no Zenit, o Al Ittihad já está abrindo negociações, não tem assim, não cria raízes no clube, né? E lembrando que o único clube que o Gerson deu certo
foi no Flamengo. Todas as vezes que ele vai lá para fora, ele não consegue evoluir, né? Agora, mudando aqui de assunto, Flamengo monitora a situação de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal. O jogador deve deixar o clube inglês e ver o retorno ao Brasil como uma boa possibilidade. Gente, retorno ao Brasil. Não tem nada de certo dele vir para o Flamengo, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Flamengo está monitorando, assim como monitora vários jogadores e aguarda sempre aquela oportunidade de mercado, tá? Então, seguindo aqui com as informações, gente, quando você se sentiu um idiota, o cachorro do vizinho começou, né? Como eu falei, fica latindo 2, 3 horas direto. Quando você se sentiu idiota, lembre-se dos torcedores, dos Estudiantes, que foram lá na portaria do hotel onde o Flamengo está hospedado. Da portaria até o hotel são 2 quilômetros, tá? O hotel, o Flamengo já pensando em que isso poderia acontecer, já tinha todo indício, escolheu um hotel bem isolado, um hotel que tem acústica. Aí os caras largaram a mulher, largaram as namoradas, os namorados, os esposos em casa e foram lá soltar fogos, cara, na portaria do hotel. Aqui, ó, sobre o foguetório organizado pela torcida do Estudiantes no hotel da delegação do Flamengo, o clube informou o seguinte, abre aspas, como é de conhecimento público, houve um foguetório na região da concentração do Flamengo na Argentina. A ocorrência, fora do perímetro do condomínio onde o hotel está localizado, praticamente não interferiu no descanso dos atletas e da comissão técnica, porque o planejamento da área de logística do clube já previa a possibilidade desse tipo de situação. A escolha do hotel em um local reservado teve exatamente como objetivo preservar o time e garantir a melhor preparação da equipe, fecha aspas, é o que dizia a nota do Mengão. Aí, caraca, meia-noite, meia, 1h da manhã, os idiotas lá, pou, e o Ricardão lá, pá, batendo virilha, né? Deixa pra lá, vamos lá. Vou trazer aqui um relato do repórter Léo José, do Coluna do Fla, que se encontra lá na Argentina, lá em La Plata. E ele disse o seguinte aqui, abre aspas, a verdade é que a cidade de La Plata não está respirando o jogo nos últimos dias. Estou aqui desde terça-feira, dia 23, e pouco ouvi falar de Estudiantes e Flamengo. Nesse tempo, vi somente 3 torcedores com a camisa de time argentino pelas ruas. Mesmo tetracampeão da Libertadores, o Estudiantes é um clube municipal, porque o Flamengo precisa de muito cuidado com esse tipo de jogo. Cara, precisa sim de muito cuidado, né? Precisa de muita atenção, principalmente os torcedores. Eu trouxe a informação pela manhã, onde seria o local do encontro, foi às 16 horas, horário de Brasília, então já houve esse encontro. A polícia de lá vai escoltar os ônibus e as vans até o estádio. Foi até pedido que não fosse com carro particular, com carro de passeio, que fosse no comboio lá, acompanhado do policiamento. Então, galera, não dá mole não, tá? Sigam todas as orientações aí para que vocês possam chegar lá no estádio, acompanhar o jogo tranquilamente, né? E comemorar aí a classificação do Flamengo. Eu acredito muito na classificação do Flamengo. Torno a repetir, não vou aqui dar um placar para o jogo, mas eu acredito muito que o Flamengo vai voltar de lá com uma classificação, tá? Botei uma matéria rapidinho aqui, ver se eu consigo fechar ela antes dos 10 minutos, né? Lá na nossa página Maurício Paula Santos, que o repórter falou que a Conmebol vai ganhar muito com a final entre Flamengo e Palmeiras. Aqui, ó. Reencontro na final. Para o jornalista Benjamin Beck, do SBT, a Libertadores se beneficiará muito de um confronto entre Palmeiras e Flamengo na grande final. E aí, vocês concordam? Eu concordo em gênero e grau. A minha expectativa é essa, que a final seja entre Flamengo
e Palmeiras e o Flamengo consiga vencer aí, conseguir o tetracampeonato da Libertadores da América. O último título nosso, olha quanto tempo tem. Então já está mais do que na hora, valeu? Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, para aqui do Seu Rubro Negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o Rubro Negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e um bom jogo para todos.